Você já parou para pensar como uma ideologia pode tomar conta de um país inteiro, moldar mentes, apagar questionamentos e transformar a vida de milhões de pessoas em um verdadeiro pesadelo? Como ideias, quando repetidas o suficiente, podem se tornar mais fortes do que a própria realidade, mais fortes do que a moral, a compaixão e até a vida humana. Foi exatamente isso que aconteceu na Alemanha no século XX. Após a Primeira Guerra Mundial, o país estava em ruínas. A economia havia colapsado, o desemprego crescia de forma assustadora, a inflação fazia o dinheiro perder valor da noite para o dia. Além disso, a Alemanha foi humilhada internacionalmente pelo Tratado de Versalhes, obrigada a aceitar culpas, pagar indenizações pesadas e ver seu orgulho nacional ser esmagado diante do mundo. Esse cenário criou um terreno fértil para o ressentimento, a revolta e o desejo por vingança. Milhões de pessoas se sentiam traídas, esquecidas e sem esperança no futuro. E é justamente esses momentos de crise que surgem discursos perigosos. Promessas simples para problemas complexos, líderes que oferecem inimigos como explicação para o sofrimento, o poder absoluto como solução. Foi nesse ambiente de dor, medo e frustração que um movimento radical começou a crescer silenciosamente. Um movimento que prometia restaurar a grandeza da nação, devolver o orgulho perdido e criar um novo futuro. Esse movimento ficou conhecido como nazismo, mas o que começou como discurso político logo se transformaria em algo muito maior. Algo que mudaria o rumo da história, levaria o mundo à guerra e revelaria até onde o ser humano pode ir quando é dominado por ódio, fanatismo e cegueira ideológica. E essa é uma história real. O nazismo surgiu oficialmente em 1919 com a fundação do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido como Partido Nazista. Mas o movimento ganhou força sobretudo na década de 1920, quando Adolf Hitler começou a se destacar como líder carismático. O país estava em profunda crise econômica, com inflação descontrolada, desemprego e desespero. O nazismo prometia ordem, prosperidade e uma Alemanha forte novamente. Mas o preço dessa grandeza seria inimaginável: intolerância, ódio e destruição. O objetivo central do nazismo era, claro, criar uma Alemanha pura, baseada em ideias racistas e antissemitas, eliminando aqueles considerados inferiores ou inimigos do regime. O regime pregava a supremacia da raça ariana e defendia que judeus, ciganos, comunistas, homossexuais e pessoas com deficiência deveriam ser perseguidos ou até exterminados. As atrocidades cometidas pelo regime nazista não foram eventos isolados nem fruto do acaso. Elas foram planejadas, organizadas e executadas de forma sistemática por um Estado que transformou o ódio em política oficial. O exemplo mais conhecido e mais chocante desse projeto de extermínio foi o Holocausto, o assassinato de cerca de 6 milhões de judeus em campos de concentração e extermínio espalhados pela Europa ocupada. Esses campos não eram prisões comuns, eram verdadeiras fábricas da morte. Pessoas eram transportadas em vagões de carga, amontoadas sem comida, água ou condições mínimas de sobrevivência. Ao chegarem, muitas eram enviadas diretamente para as câmaras de gás, outras eram forçadas ao trabalho escravo até morrerem de fome, doenças ou exaustão. Crianças, idosos e mulheres grávidas raramente tinham qualquer chance de sobreviver. Mas o terror nazista não se limitou ao povo judeu. Ciganos, pessoas com deficiência física ou mental, homossexuais, testemunhas de Jeová, prisioneiros de guerra, opositores políticos, comunistas e qualquer um considerado indesejável pelo regime também foi perseguido, torturado e assassinado. A ideologia da chamada pureza racial transformou os seres humanos em números descartáveis sem valor algum. É impossível também falar do nazismo sem mencionar Adolf Hitler, o homem por trás do horror. Mais do que um líder político, Hitler se tornou o rosto, a voz e a própria personificação de uma das ideologias mais destrutivas da história humana. Nascido em 1889, na Áustria, Hitler teve uma juventude marcada por fracassos pessoais, frustrações profissionais e um profundo sentimento de rejeição. Sonhou em ser artista, foi rejeitado por academias de arte e passou anos vivendo de forma instável.
Esses fracassos ajudaram a moldar um ressentimento interno que mais tarde seria canalizado para a política e para discursos de ódio. Após a Primeira Guerra Mundial, Adolf Hitler encontrou no caos da Alemanha derrotada o terreno perfeito para crescer politicamente. Ele se destacou por sua habilidade incomum de falar em público. Seus discursos inflamados exploravam o medo, a humilhação nacional e a busca por um culpado. Judeus, comunistas, estrangeiros e opositores políticos passaram a ser apontados como inimigos internos, responsáveis por todos os males do país. Com o crescimento do partido nazista, Hitler rapidamente ascendeu ao poder. Em 1933, tornou-se chanceler da Alemanha e em pouco tempo eliminou qualquer forma de oposição. O que restava de democracia foi substituído por um regime autoritário, onde todas as decisões passavam por ele. O Estado, o Exército, a economia e a vida cotidiana da população passaram a girar em torno de sua figura. Relatos históricos descrevem Hitler como alguém profundamente paranoico. Ele desconfiava de seus próprios aliados, mudava constantemente de residência e exigia lealdade absoluta. Qualquer sinal de questionamento era tratado como traição. Muitos de seus próprios oficiais foram presos e executados ou forçados ao suicídio. Essa combinação de carisma, fanatismo, crueldade e poder absoluto criou uma figura capaz de arrastar uma nação inteira para o abismo. Adolf Hitler não foi apenas um homem no comando de um regime. Ele foi o catalisador de uma tragédia que custou dezenas de milhões de vidas e deixou cicatrizes que o mundo carrega até hoje. O fim de Hitler e do nazismo. Quando começou? O regime nazista começou a entrar em colapso em 1944 e 1945, entre esses 2 anos, com os exércitos aliados avançando sobre a Alemanha de todos os lados. As derrotas militares se somaram à destruição das cidades, à fome e à desesperança da população. No dia 30 de abril de 1945, Adolf Hitler cometeu suicídio em seu bunker em Berlim, enquanto as forças soviéticas avançavam para tomar a capital. Pouco depois, em 8 de maio de 1945, a Alemanha se rendeu oficialmente, marcando o fim do regime nazista e o encerramento da Segunda Guerra Mundial na Europa. O nazismo, que havia prometido grandeza, caiu por terra, deixando um rastro de morte, destruição e horror que o mundo jamais esqueceu. Milhões de famílias destruídas, cidades arrasadas e uma humanidade marcada para sempre pelo que aconteceu. O que o nazismo nos ensina é aterrorizante. Ideologias baseadas no ódio, na intolerância, na perseguição podem prosperar quando o medo, a ignorância e o desespero se combinam. Conhecer essa história é mais do que um exercício acadêmico, é uma forma de lembrar que a liberdade, a democracia e os direitos humanos precisam ser constantemente defendidos. E é por isso que histórias como essa precisam ser contadas para que a memória das vítimas nunca seja esquecida e para que as gerações futuras aprendam a reconhecer os sinais de regimes autoritários antes que seja tarde demais. E assim nós vamos chegando no final de mais um vídeo aqui no canal Histórias Reais. E se você ficou até esse momento do vídeo e ainda não curtiu, curta esse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de cada conteúdo que será postado aqui. Então, ficamos por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.